Por que existem tantas religiões diferentes? Bem, isso ocorre porque as diferentes religiões oferecem respostas diferentes para as maiores perguntas da vida. É por isso que as pessoas importam tanto com essa questão. E uma das perguntas é: existe um Deus? Em caso afirmativo, quantos? Algumas pessoas não acreditam em nenhum Deus, ou em qualquer tipo de espiritualidade, e essas pessoas são chamadas de ateístas. Os ateístas não necessariamente afirmam que Deus não existe. Alguns deles simplesmente não têm a crença de que Deus existe. Alguns são mais agnósticos em relação a essa questão, mas de modo geral, os ateístas acreditam que não há razão para crer em algo além do universo material. No entanto, algumas pessoas que não acreditam em Deus ainda acreditam em alguma forma de espiritualidade. Por exemplo, de acordo com os budistas, a espiritualidade envolve a negação do ego. É por isso que o budismo não ensina que Buda era Deus, nem ele ensinou sobre quaisquer deuses. Em vez disso, Buda ensinou sobre o conceito do Nirvana, que é a liberação do ciclo do sofrimento na vida. De acordo com essa filosofia, a vida é caracterizada pelo sofrimento e o caminho espiritual busca transcender esse sofrimento através da negação do ego e do desejo. Na raiz desse sofrimento está o desejo, e esses conceitos são conhecidos como os 4 nobres ensinamentos do budismo. Primeiro, a vida é sofrida. Segundo, o sofrimento é causado pelo desejo por coisas. Terceiro, eliminando o desejo, podemos diminuir o sofrimento. Quarto, há um caminho que você pode seguir para deixar de desejar as coisas, e é baseada na ideia de que quanto mais você deseja algo, mais desapontado você ficará quando não obtiver. Por exemplo, quanto mais você gosta de uma pessoa, mais desapontado você ficará quando essa pessoa te rejeitar. Quanto mais você ama o dinheiro, mais desapontado você ficará quando a economia entrar em colapso. Você precisa parar de se apegar a essas situações mundanas. Você precisa quebrar esse vínculo negando a si mesmo e assim poderá ser espiritualmente livre. A vida é um ciclo de dor, mas se você eliminar seu desejo, pode se libertar de todo o ciclo e alcançar o Nirvana, que é a verdadeira felicidade espiritual. Agora, algumas pessoas buscam a liberdade espiritual sem necessariamente negar a si mesmas. Esse tipo de espiritualidade não requer que neguem quem são. Na verdade, é uma forma de autoafirmação. Elas não apreciam a submissão associada à religião tradicional, mas ainda desejam encontrar um significado espiritual parecendo ao que a religião tradicional pode oferecer. Essa abordagem permite que elas tracem seu próprio caminho espiritual, não seguindo uma religião organizada, mas sim adotando práticas descentralizadas que estão ganhando popularidade entre ocidentais, principalmente entre mulheres. Agora, algumas pessoas acreditam em muitos deuses, como alguns pagãos e hindus. A diferença é que os hindus acreditam na nação, enquanto os pagãos geralmente são politeístas, o que significa que acreditam em muitos deuses. Esses deuses geralmente apresentam forças na natureza. O sol tem um deus, a lua tem um deus, o céu tem um deus, o mar tem um deus, as colheitas têm um deus. Portanto, como existe um deus para cada área da vida, se você deseja ter sucesso em uma área específica da vida, precisa conquistar o favor desse deus em particular. Às vezes, diferentes culturas têm diferentes versões dos mesmos deuses. Outra coisa é que os deuses do paganismo são muito mais antropomórficos, ou seja, parecido com os humanos do que em outras religiões. Os deuses são muito mais poderosos do que os humanos, mas ainda são finitos. Eles não são onipotentes. Assim como os humanos, os deuses podem lutar entre si, embriagar-se, reproduzir e cometer erros. Agora, quanto aos hindus, eles também acreditam em muitos deuses, mas a situação é um tanto complicada, porque na verdade todos esses deuses fazem parte da mesma realidade suprema. Os hindus acreditam que essa realidade suprema abrange tudo, mas se manifesta de muitas maneiras diferentes. Eles acreditam que podem haver muitas reencarnações de Deus, ou dos deuses, e é por isso que é aceitável adorar ídolos, porque o divino se expressa por meio do físico, uma abordagem mais pluralista, em vez de ter uma norma rígida de que se deve acreditar. No hinduísmo, você pode escolher acreditar no que melhor lhe convier, pois Deus pode ser compreendido de diferentes maneiras. O hinduísmo também acredita que a realidade é um ciclo, por isso eles creem em karma, em reencarnação. Eles acreditam que existe uma hierarquia de formas de vida, e se você acumular karma ruim nesta vida, você descerá na hierarquia na próxima vida. Há também uma hierarquia de pessoas que, se você ganhar um bom karma nesta vida, você poderá subir de hierarquia na próxima vida. Portanto, você pode dizer que os hindus são monoteístas, mas a diferença está no fato de que eles acreditam que Deus é uno com o universo, em vez de separado dele.
o que é semelhante na visão dos Sikhs. Sobre Deus, a diferença é que os hindus adoram ídolos, enquanto os Sikhs não. O Sikhismo acredita estritamente em um único Deus, mas não da mesma forma que as religiões ocidentais, que veem Deus como algo exterior, separado do universo. Para os Sikhs, Deus é uno com o mundo, mas ao contrário dos hindus, eles não acreditam que isso signifique que podemos adorar ídolos. Os Sikhs veem Deus como um mistério insondável, mas acreditam que os gurus foram iluminados para ensinar como servir a Deus, o que inclui trabalhar pela igualdade e justiça. Por outro lado, as religiões ocidentais veem como algo separado do universo. E os deístas nem mesmo acreditam que Deus interage com o universo. De acordo com o deísmo, Deus está fora do universo e apenas colocou o universo em movimento. Portanto, o deísmo muitas vezes compara Deus a um relojoeiro do universo, porque eles acreditam nisso. Bem, os deístas acham que apenas com a razão podemos deduzir a existência de Deus. Mas quando se trata de revelação divina ou milagres sobrenaturais, as evidências são limitadas, então eles são muito mais céticos. Deus existe, mas não se preocupam muito. No entanto, as religiões abrâmicas acreditam que Deus se importa e interage com o universo. Mas como exatamente Deus fez isso? Deus se tornou humano em Jesus? E se não, Jesus ainda é o Messias? O judaísmo não acredita nisso. O judaísmo se concentra na relação de Deus com o povo judeu. Eles acreditam que são um povo escolhido por Deus, escolhido para abençoar o mundo, ajudando as pessoas a viver corretamente. Eles acreditam que Deus lhe deu a Torá para ajudá-los a cumprir essa missão. Quão estritamente eles seguem a Torá? Bem, isso depende de quem você pergunta. Alguns judeus seguem a Torá muito estritamente. Alguns seguem de forma mais flexível. E outros não seguem estritamente de forma alguma. Além disso, eles acreditam na vinda do Messias, um super-herói judeu que conserta o mundo. A razão pelo qual eles não acreditam que Jesus era o Messias é porque aparentemente o mundo não foi consertado, mas eles acreditam que é seu dever começar a consertar o mundo em preparação para quando o Messias chegar. Agora o Islã, na verdade, acredita que Jesus era o Messias, mas não exatamente Deus. Eles acreditam que ele foi um profeta do Islã, porque acreditam que o mesmo Deus deu diferentes revelações a diferentes profetas ao longo dos anos. Mas essas revelações gradualmente se corromperam. Assim, Deus deu a revelação final e perfeita a Maomé no Alcorão. Eles veem o Islã como comprimento do cristianismo e do judaísmo. Portanto, eles acreditam que Jesus foi um profeta muito importante, que ele era o Messias prometido, e até acreditaram que ele nasceu de uma virgem. No entanto, eles não acreditam que ele era Deus, nem acreditam que ele ressuscitou dos mortos. Eles acreditam que ele nem mesmo morreu, que Deus apenas fez ele parecer que morreu. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a palavra direta de Deus, que é perfeita, eterna e foi preservada perfeitamente. O Alcorão também ensina como se submeter a Deus, o que é muito importante porque o significado de Islã é se submeter a Deus. Deus é o governante de todo o universo, e todos os humanos são chamados a submeter a Deus. Eventualmente, Deus recompensará aqueles que fazem o bem e punirá aqueles que fazem o mal. Se você deseja saber como fazer o bem, se submetendo a Deus, há 5 principais maneiras de fazer isso. O maior foco do Islã é o fato de que apenas um Deus, nada é como Deus, e Deus é tão puro e está acima do universo, de tal forma que é impossível para Deus se tornar humano. No cristianismo é muito diferente, pois ensina que Deus se tornou humano. O cristianismo gira em torno de Cristo. Jesus é verdadeiramente humano, assim como todos nós, mas também é verdadeiramente Deus, assim como Deus o Pai. Por ser totalmente humano e totalmente Deus, Jesus é o único que cria a ponte entre os humanos e Deus. Há essa separação porque Deus é perfeito, todo-poderoso e eterno, enquanto nós, seres humanos, somos pecadores, fracos e corrompidos. No entanto, em seu amor e misericórdia infinitos, Deus desceu e se tornou humano, morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Eventualmente, ele também ressuscitará a nós dos mortos. O que é único no cristianismo é que não precisamos ser bons o suficiente para Deus, porque Deus já fez isso por nós, quando ele se tornou humano e morreu. Tudo o que precisamos fazer é nos unir a Cristo, então podemos participar da vida eterna de Deus. Mas como fazemos isso? Para aqueles que têm fé em Cristo, o Espírito Santo os une a Cristo, pois o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e também o Espírito do Pai. Essas 3 pessoas têm relacionamentos entre si, mas ainda são o mesmo ser. Então o cristianismo ainda acredita em apenas um Deus. Tudo isso é revelado na Bíblia, e alerta spoiler, Jesus vence no final. Ele derrotou a morte quando ressuscitou dos mortos, e quando ele voltar, vai destruir todo o mal no mundo e tornar o mundo perfeito. Assim como Deus e o homem, Jesus também unirá o céu e a terra. Então todas as religiões ensinam coisas muito diferentes. Algumas pessoas tentam respeitar todas as religiões, dizendo que basicamente estão ensinando a mesma coisa, mas isso desrespeita todas as religiões, ignorando a singularidade de suas alegações. A verdade é que a religião levanta uma das maiores questões da vida, que todos precisam saber responder por si mesmos.